Quem não sabe enxergar o que tem, vive como se não tivesse nada. E quanto menos grato você for, quanto menos você for capaz de enxergar o que você tem, quanto mais cego você for para enxergar o que você tem de bom, menos coisa você vai ter. Menos coisa material você vai ter, menos satisfação pela vida que Deus te deu você vai ter, menos gratidão você vai ter e você vai ser eternamente infeliz. Porque a primeira coisa que você precisa ter para poder aproveitar o que você conquistou ou que você tem, que alguém te deu, que você herdou, não sei, é gratidão. Se você não tiver gratidão, meu amigo, você não tem nada. E você nunca vai valorizar nada. Você sempre vai achar que você tem menos do que você merecia. Por mais que você tenha, você vai achar que você tem menos do que você merecia, porque você vai sempre se comparar com os outros, vai ficar olhando, mas fulano tem muito mais que eu, o carro de fulano é melhor, a casa é maior, fulano tem uma casa na praia, a família de fulano tem muito mais dinheiro que a minha. E aí você fica olhando essas coisas, se comparando com os outros, se comparando quem está em um outro estágio, ou quem foi mais eficiente de repente, ou teve mais sorte. E aí você começa a achar a sua vida uma bosta. Você começa a achar que você não tem nada, você desvaloriza tudo que você tem, porque o do outro é melhor. Seu carro já não é bom, pode ser um excelente carro, mas seu carro já não é bom porque ele não é um carro 0 km, porque não é um carro do ano, porque não é o carro mais moderno. Eu conheço gente que tem carros importados maravilhosos, sensacionais, caros, mas que não estão satisfeitos, porque eles ficam se comparando com quem tem mais, com quem pode ter um carro que é 10 vezes mais caro que aquele, porque alguém tem acesso a carros no naipe ali, no nível mais premium, né, para poucas pessoas, uma coisa mais exclusiva. E aí, embora tenha algo sensacional que poucas pessoas também da população conseguem ter acesso, desvalorizam aquilo, acham que a vida não está adequada ao padrão que merecia. E aí você começa a usar esse tipo de comparação e começa a comparar com tudo, né? Vira uma coisa compulsiva, automática ali, um automatismo de comparação que não acaba nunca. E você começa a aplicar em tudo na sua vida. Você começa a comparar tudo com quem tem mais. Então a viagem de fulano ela é muito melhor que a sua, porque fulano pode fazer várias viagens internacionais por ano, você não. Então a minha vida é uma bosta perto da vida de fulano. Rico é fulano, eu sou pobre, eu sou um Zé Ninguém. Ou porque eu nem posso viajar para lugar nenhum, né? Nas minhas férias eu preciso ficar na minha casa, porque eu não tenho dinheiro nem para viajar 100 quilômetros, né? O orçamento tá totalmente espremido ali. Mas o meu vizinho, ele viaja, ele consegue viajar para a praia no Brasil mesmo, mas eu não posso. Meu vizinho pode ter uma casa maior, mas eu não posso, embora a minha seja boa, né? Então você tá sempre dando um jeito de viver a vida do outro. Você baseia toda a sua vida, até as suas vontades são baseadas no que o outro está propondo. Olha que pobreza, né? A verdadeira pobreza é essa. Você não enxergar o que você tem e ficar olhando para o que os outros têm. Você nunca vai descobrir sua identidade assim, você nunca vai descobrir o que você realmente gosta e muito menos descobrir quem você é. Mas seria muito bom, sabe o quê? Se as pessoas olhassem, né, usassem como base de comparação não só bens materiais, né, questões financeiras, e olhassem para coisas tipo, cara, fulano tem uma saúde tão boa. Pô, eu queria ter uma saúde dessa. O que que eu posso fazer para poder ter uma saúde igual a de fulano, que é top? Nossa, a pessoa não adoece, né? A pessoa tem... Nossa, que pessoa equilibrada. Nossa, como fulano é equilibrado, né? Como fulano tem um emocional positivo, equilibrado, tá, na maioria das vezes tá feliz, né? Não tá ali sempre para baixo, uma pessoa com uma energia boa. Ou como fulano tem uma família bonita, que família linda, cara. Uma família que tá conectada, uma família que não fica todo mundo brigando, uma família que tem paz. Queria ter uma família que nem essa, né? Todo mundo em paz e tal. Ou, nossa, como fulano é espiritualizado, queria ser espiritualizado assim. Vou buscar um caminho novo aí de evolução espiritual.
para tentar ficar mais ou menos daquele jeito, para me conhecer melhor, né, para ser menos superficial. Quem dera, né, as pessoas quisessem fazer uma boa comparação que as elevasse e não comparações baratas, fúteis, né? Mas não, tá todo mundo infantilizado, né? Uma coisa bem, sabe, criança quando o garotinho lá de 7 anos olha pro caminhãozinho, carrinho lá do amigo e fala assim: ah, mas o caminhão dele é maior que o meu, e aí já fica insatisfeito, começa a chorar querendo um igual, ou então porque a menina vê a amiga com a amiguinha com a boneca que é muito maior que a dela, mais bonita, e aí já joga a dela pro lado, porque perde o interesse, né? Queria ter a da amiga. Mas as pessoas, elas, parece que elas só envelhecem, mas continuam com aquele espírito infantil. E aí se sente sempre vazio, porque né? E tenta suprir isso com coisas materiais superficiais. Nunca vai conseguir preencher, porque o vazio, na verdade, é o vazio da sua essência, né? Como ser humano. É o vazio de espiritualidade, é o vazio de inteligência, de ser rico emocionalmente e psicologicamente, ter conteúdo, ter coisas boas, coisas densas para oferecer. E não só ficar tentando parecer o que não é, fingir ser alguém que não é, né? Criar um personagem que é um Frankenstein de uma projeção do ego, da sociedade, das pessoas confusas e fúteis da sociedade de hoje, que querem sempre vender uma imagem que é baseada em coisas e pouquíssimas vezes baseada na alma. Gente, tem gente vivendo com tão pouco e vivendo em paz, e serve como lição para a gente dar aula, né, do que é ser humano, do que é ser alma. E tem gente com tanta coisa, ou às vezes com todo o suficiente, pelo menos ali para viver. Tem uma família legal, tem saúde na família, comida na mesa, um lugar bom para morar, e mesmo assim vive insatisfeito. Vive como se não tivesse nada, não enxerga o que tem, é cego para o que tem, porque está sempre fazendo aquela comparação que a gente falou aqui. E nesse caso, nossa, 1000 vezes melhor você não ser cego, né, mesmo tendo menos, do que ter tudo ou ter muito e ser cego para aquilo, não conseguir enxergar o mínimo, né, e viver infeliz. O que adianta? Não adianta nada. Mas para uma pessoa que é ponderada, tem bom senso, é equilibrada, ela sabe que é possível ter as duas coisas, né? Ter o todo o suficiente ou ter a abundância e ter também a paz, a felicidade, não ficar se comparando, enxergar muito mais do que tem, gratidão por isso, para continuar até buscando mais coisas e ainda mais paz, sempre, como um guia principal aí, né? Acho que nada vale a pena se você perder sua paz. Então o problema não é o que você tem, o problema é o que você não consegue enxergar. Se você ficar se comparando, sempre vai faltar alguma coisa, você nunca vai ter paz. Então viva de bem, não de bens. Valorize sua comida, valorize sua água, valorize sua cama, sua casa, sua saúde, seu corpo, sua família, seu trabalho, a natureza, Deus, o universo. E aí tudo vai ser acrescentado para você em abundância. A partir dessa consciência, a gente consegue conquistar tudo na nossa vida, tudo que a gente precisa. E o melhor de tudo, em paz, sempre em paz. Então talvez o que está faltando na sua vida agora não são mais conquistas, mas mais consciência. E por mais pobre que você estiver, se você parar para olhar, você tem muito mais do que você imagina.